O papel do Brasil no cenário de governo global, mundial, do qual nós estamos encaminhando, o papel e a posição que o Brasil deve ocupar, e já está predestinado isso, né, há milhares de anos atrás, inclusive, né, o papel do Brasil nesse cenário, tanto hoje quanto no futuro, é ser o jardim do Éden, do império, de Deus, do império, que no caso aqui, no cenário global, é o Império Americano, certo? É ser o jardim do Éden, é ser a fazenda que produz os alimentos para os filhos de Deus, os filhos do império, né? Que são os Estados Unidos. E o Brasil, nesse cenário político-religioso, ele é o filho do homem, o camponês, que planta, que cuida da terra de Deus, que é o Brasil, o jardim do Éden. Porque para você entender isso, você precisa saber que nós vivemos num mundo cujo, né, a nossa hierarquia ela está montada dentro de um governo, de uma política religiosa, certo? E o nosso manual, né, de político religiosa, que no cenário global, né, mostra qual é o papel do Brasil, de Jardim do Éden, é a Bíblia, né? Justamente porque, preste atenção, você tem os céus, certo? O que são os céus? Os céus são o reino. O céu é tudo que está dentro do reino. Os céus são os palácios. O céu é os templos. Os céus são os castelos, as instituições. Esses são os céus, certo? Então você tem os céus, aí você tem Deus. Quem que é Deus? Deus é o imperador, o Deus supremo, o rei supremo, manda em todos os outros reis, certo? E abaixo do rei, do imperador, você tem os filhos de Deus, né? O imperador é Deus e tem seus filhos. Quem que são os filhos de Deus, que são os filhos do imperador? Os reis, os soldados, os sacerdotes, certo? Então, eles vivem nos céus. E nesse cenário mundial, nessa política mundial que nós temos hoje, o céu é os Estados Unidos, as instituições americanas, né? Por isso elas são o olho que tudo vê, né? Tem satélites que veem você do céu. Lá é o céu, certo? E você tem dentro do céu, né? Por isso eu digo, o Brasil não é um quintal dos Estados Unidos. O Brasil é a fazenda, o Brasil é o jardim do Éden de Deus, que é do imperador americano, né? E o Brasil, ele é o jardim do Éden. O jardim do Éden é onde os filhos dos homens, os filhos dos camponeses trabalham para produzir. Então, na visão do império, no projeto do império, né, para um governo mundial, para controle total do Ocidente, né, no sonho do império, no sonho de Deus, fazendo aqui o papel do imperador dos Estados Unidos, é construir esse governo mundial, mas todo governo mundial precisa de uma enorme fazenda, uma gigante fazenda, né, de um grande jardim do Éden, para estar lá dentro do céu, né, para alimentar os filhos de Deus, toda elite que vive no céu. Né? Você precisa de um jardim do Éden, você precisa de uma fazenda. E a melhor fazenda, o melhor jardim do Éden que o Império, Estados Unidos, que Deus, o imperador americano tem, é o Brasil, certo? Então, como está chegando a época de política, certo? E de voto para presidente, o que acontece? Quando eu vejo os Estados Unidos falar que vai vir aqui no Brasil para ver quem vai ganhar as eleições, olhando para o mito bíblico, que é o manual da classe dominante que está no papel de Deus, no lugar de Deus que nos governa hoje, quando essa mesma classe dominante que é Deus, o imperador, o rei americano, certo? Diz que vem aqui no Brasil ver eleição, quando ele fala isso, eu reconheço essa fala dele dentro da mitologia bíblica, né, que é o manual deles de controle, que Deus, ou seja, o imperador americano, está descendo dos céus, ou seja, dos Estados Unidos, do reino americano, das instituições americanas, para vir passear no Jardim do Éden, né, para ver o que Adão está fazendo. Quem é Adão no Brasil? Adão é o camponês, certo? O filho de Deus que foi feito, gerado para plantar no jardim do Éden, que é de Deus. Por isso os Estados Unidos, no papel de rei, de céu, né, vê o Brasil como se fosse seu.
Por quê? Porque o jardim do Éden, a fazenda, também pertence a Deus, ao céu, certo? Então, quando os Estados Unidos vêm dizer que vai ver como está funcionando a política aqui, quem vai ganhar aqui, dentro do mito bíblico também, aí você pode entender assim, é como se Deus estivesse vindo no jardim do Éden, passeando no jardim do Éden para procurar Adão, que cuida da sua fazenda, para saber o que ele está fazendo, certo? Então, é basicamente isso. Para mim, o Brasil é o jardim do Éden do Império Americano, que é o céu onde habita Deus.